Eu acho que o Rodrigo Bibo tá errado. O vídeo é bom, você devia ir lá assistir. Mas eu acho que ele tá errado. E do que eu tô falando? Eu tô falando da associação entre a zombaria de Deus que Hollywood promoveu no evento do Globo de Ouro, acredito que tenha sido do Globo de Ouro, e os incêndios que estão acontecendo ali. Se você quer uma avaliação do porquê fazer essa associação por si é algo pernicioso, vai lá no vídeo do Bibo. Agora, eu acho que existe pelo menos um certo sentido em que sim, aqueles fogos, aqueles incêndios são resultado direto da zombaria de Deus. E para isso eu vou ter que fazer um vídeo um pouco mais longo explicando o que eu quero dizer. Então fica comigo até o final que você vai entender o meu ponto aqui. Olá, eu sou o Victor Fontana, esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco seu também. Para isso, basta que você se inscreva nesse canal, ative as notificações, deixe o seu like, deixe o seu comentário, tudo isso aqui. Tudo isso é muito útil para você que gosta de Bíblia e de Teologia. Esse é um vídeo de Bíblia e de Teologia. E se você quer aprender mais sobre Bíblia e Teologia, dá uma passadinha na descrição que tem o meu roteiro de estudos bíblicos e teológicos para que você compre os seus livros com tranquilidade, sabendo que você está comprando coisa boa. Ali eu tenho uma planilha que indica os próximos livros para você comprar. Dá uma olhadinha, se você não gostar, você pode pedir seu dinheiro de volta. Dito isso, eu separei a minha pauta, a minha colinha aqui em 4 pedaços. Tá? E talvez esses 4 pedaços eles sejam um pouco longos, eu não tenho certeza sobre a duração de cada um deles, mas eu quero começar com o primeiro pedaço, que é: quando nós temos no texto bíblico, em especial no Antigo Testamento, uma destruição calamitosa de uma cidade, acontece algo que não aconteceu nesse episódio de Hollywood, que é o seguinte: Deus avisa claramente o que vai acontecer. Então, nesse sentido, você fazer uma associação a Hollywood, Golden Globes, a pessoa foi lá e falou: ah, Deus não foi agradecido nenhuma vez, a mamãe foi, todo mundo riu de Deus, e por isso Deus foi lá e destruiu a cidade. Olha, no Antigo Testamento isso não acontece, tá? Por que eu tô falando isso? Porque no Antigo Testamento, quando Deus vai destruir qualquer tipo de cidade, ele avisa claramente antes. É assim no dilúvio. Ele fala com Noé: olha, constrói a arca que vai ter um dilúvio. É assim em Sodoma e Gomorra. Ele fala com Abraão: ó, eu vou ter que destruir as 2 cidades e tal, no Sodoma e Gomorra. É assim em Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó, quando na verdade toda a cidade parece saber que se avizinha uma batalha destruidora e todos estão com medo, mas em especial Raabe percebe que o verdadeiro Deus está por trás daquela batalha que eles vão enfrentar e que eles vão perder a batalha em Jericó. Eles, claro, os habitantes cananeus de Jericó, dos quais Raabe faz parte até aquele momento. Depois ela se torna israelita. É assim com Nínive, que nem mesmo é destruída, mas que recebe um alerta antes. Então, nesse sentido, você fala assim: ah, mas na Bíblia tem exemplo sim de que Deus destrói cidades por causa do pecado, etc. Blá, blá, blá. Tem. Deus avisa com clareza antes. Não é o caso desse exemplo de Hollywood. Beleza? Aí você tá falando: poxa vida, Vitor, mas você não falou que pode ser que seja coisa de Deus sim? Então como é que você tá falando um negócio desse? Pois é, fica até o final do vídeo que você vai entender. Mas o ponto é o seguinte: pessoas que fazem essa associação direta entre o Deus que traz juízo para grandes cidades no Antigo Testamento e o que está acontecendo agora em Hollywood, tem que prestar atenção que tem essa diferença. Vitor, e se tivesse alguém antes dizendo isso? Bom, poderia ser de Deus e mesmo assim poderia não ser, tá? De uma perspectiva reformada, a gente tem bastante dificuldade com esse tipo de coisa, tá? Se você é reformado, você nem deveria estar aventando esse tipo de coisa, porque a gente acredita que a revelação, ela se esgota no cânon, beleza? Para fins éticos e para fins doutrinários, não tem mais
revelação. Basta ler a Confissão de Fé de Westminster e outras confissões reformadas. Se você não é reformado, tudo bem, você pode até admitir que esse tipo de coisa aconteça, beleza? Mas saiba, nesse caso, não teve. Então, esse é o primeiro ponto. Deus avisa claramente. E avisar claramente é dizer especificamente o que vai acontecer, quando, como. Não são previsões genéricas do tipo, vai vir uma coisa, um juízo fatal sobre... Não. Não, Deus é muito claro e específico naquilo que acontece nessas destruições do Antigo Testamento. Segunda coisa que é importante, então, primeira já foi, agora vem a segunda, são 4. Segunda coisa que é importante a gente tratar aqui é que nesses casos de destruição no Antigo Testamento, nós não vemos destruição porque o povo estava zombando de Deus e rindo. Não. As destruições, elas acontecem associadas a uma profunda agonia de pessoas que são vítimas da crueldade daquele povo. Então, o clamor do povo em sofrimento sobe até os ouvidos do Senhor, que toma a decisão por trazer juízo. É assim que acontece. É assim que acontece no caso do dilúvio, é assim que acontece em Sodoma e Gomorra, em que os casos de crueldade são absolutamente brutais e um deles é descrito, depois a gente vai ver uma repetição mais ou menos da mesma cena no livro de Juízes. No caso de Jericó, Raabe é contada no livro de Hebreus entre aqueles que são popularmente chamados de heróis da fé, e Jericó é tida como uma cidade desobediente e que é cruel. Se você quiser entender a crueldade que Jericó faz contra as pessoas, e em especial contra Raabe, vai no canal da Comunidade da Vila e procura uma pregação sobre Raabe. Digita no YouTube, Comunidade da Vila Raabe, tem uma pregação lá, ali eu explico isso com maiores detalhes, com uma riqueza maior de detalhes, você vai entender qual é a desobediência de Jericó mencionada no capítulo 11 do livro de Hebreus. Nínive eu não preciso dizer, né? Era a capital da Assíria, era cruel em tudo que você puder imaginar. Então existe uma profunda agonia de pessoas que são vítimas da crueldade desses lugares. E daí a necessidade de juízo. Esse ponto conecta o juízo dessas cidades do Antigo Testamento ao juízo que a gente observa no Novo Testamento, por exemplo, em Apocalipse, tá? Então, quando a gente olha para o livro de Apocalipse e a gente observa o juízo que Deus executa ali no livro de Apocalipse, perceba os atos de crueldade atrelados àqueles que serão julgados duramente. Perceba os gritos de agonia dos que são injustiçados, que estão ali presentes também no livro de Apocalipse. Então, existem esses detalhes sobre os quais nós precisamos prestar atenção. São detalhes importantes. Não é exatamente zombaria do nome de Deus que leva esses lugares a esse tipo de juízo. É profunda crueldade, que você pode, por silogismo, dizer, não, mas essa crueldade é ignorar a lei de Deus e, portanto, está se zombando da lei de Deus. Tá, é um silogismo que a gente está fazendo, mas diretamente o que está acontecendo? Diretamente o que a gente está observando nesses lugares é profunda crueldade, não é alguém simplesmente dizendo ninguém mencionou o nome de Deus, que é a associação que foi feita esses dias, certo? Ponto 3. Agora a coisa começa a ficar um pouco mais curiosa, mas antes disso eu devo reforçar. Se você quer uma abordagem alternativa do que eu estou trazendo, tem um vídeo muito bom do Bibo que eu vou deixar aqui na descrição, embora eu ache sim, seu Bibo, que você errou. Tem coisa que a gente pode atribuir sim a Deus nessa história toda, tá? E agora a gente vai começar a brincar um pouco mais com contextos, com texto bíblico, brincar no sentido de explorar, né? Não no sentido pejorativo da palavra brincar. A gente vai explorar um pouco mais as coisas dentro do texto bíblico, em especial no contexto de tudo isso que está acontecendo no tempo atual. Terceiro ponto, então. Sim,
há vítimas da crueldade humana no caso de Hollywood. E isso é o que me causa certo espanto, é as pessoas estarem prestando tanta atenção num comentário jocoso de uma atriz, de uma apresentadora, de uma host de evento, uma hostess, né, de evento, e não prestarem atenção na crueldade real e concreta que acontece em Hollywood. E aí eu quero deixar muito claro, sim, existem os pecados ideológicos, existe alguma coisa no nível abstrato que alguém pode criticar Hollywood pelo tipo de conteúdo que produz. Alguém pode fazer essa crítica. Agora, passar de largo e não observar a crítica, ou se fazer a crítica ao pecado concreto de pessoas que sofrem concretamente, diuturnamente, isso me causa uma certa estranheza, isso me causa certa espécie. Sim, Hollywood faz crueldade a exemplo de Sodoma, tá? E é sofrimento concreto de gente real, não é meramente uma coisa assim meio ideológica e tal. Não, sofrimento concreto de gente real. Para quem tá conectando as coisas, ligando Lé com CRE, A com B, não é muito difícil lembrar, né? E a história do P. Diddy? E o Harvey Weinstein? E o Jeffrey Epstein? Para quem conhece os casos, conhece os casos. Eu acho que o caso do P. Diddy é tão famoso que os outros, se você não conhecer, também não precisa ficar chafurdando lixo. Mas o fato é que pessoas vulneráveis e reais sofrem na mão de gente poderosa real lá em Hollywood. Tá? Então existe simetria entre Hollywood e Sodoma, muito mais no aspecto da vida real vivida ali do que na ideologia dos filmes e no conteúdo dos filmes. Que é o que parece ter tanta gente prestando atenção assim. Então, existe gente sofrendo ali real. Agora, eu queria chamar a atenção ainda para um outro elemento, que é aquilo que a gente encontra em Ezequiel, capítulo 16, versículo 49, quando Ezequiel diz qual é o pecado de Sodoma. É que ela se tornou arrogante, com fartura de comida, e não atuava para ajudar os pobres, e não ajudavam os pobres. Então, nesse sentido ainda, Hollywood se torna ainda mais culpada. Hollywood se torna ainda mais culpada. O que pode descrever Hollywood melhor do que um lugar de gente arrogante, com fartura de comida e que não ajuda os pobres? Mas tem ator que ajuda. Não, claro que tem alguns que ajudam. Mas veja só, Hollywood não é culpada sozinha desse veredito. Você pode andar por Wall Street, pela Broadway, talvez pela Champs-Élysées, ou até pela Faria Lima, e chegar à mesma conclusão. Ou não? E aí, o que nós vamos desejar é que esses lugares se incendeiem? Ou o que nós vamos desejar é um povo de Deus profundamente tocado pela urgência de se pregar o evangelho nesses lugares, para que haja transformação de consciência desses lugares, para que essas pessoas sejam transformadas e passem a fazer o bem no lugar do mal. O que a gente deveria estimular? O ódio a esses lugares ou uma profunda urgência pela pregação do evangelho nesses lugares? É aí que uma consciência missional faz total diferença na análise dos casos dia após dia que nós temos. Um coração missional não se regozija com tragédia, qualquer que seja. Um coração missional vê nas tragédias um alerta e um alarme profundo de necessidade e urgência de pregação do evangelho, para que vidas sejam transformadas. Um coração missional vê nas tragédias uma situação sobre a qual cabe ao cristão ser compassivo, porque nas tragédias, e essas tragédias de larga escala, sim, sofre gente cruel e que perpetua crueldades. Mas sofrem também as vítimas. Você parou para pensar
naquela trabalhadora, funcionária doméstica, latina, diarista, que semana que vem não vai ter lugar para trabalhar porque a casa do patrão foi incendiada? Você parou para pensar nas crianças que morreram nessa história? O coração missionário é compassivo. E ele desperta uma profunda urgência de pregação do evangelho nesses lugares. Dito isso, tinha similaridade entre Sodoma e Hollywood. E daí? Deus avisou que ia destruir Hollywood? Deus fez uma profecia? Não. Então, não faça esse tipo de associação boba que só afasta as pessoas do evangelho. Elas olham para isso e falam assim: esse povo é muito diferente do Jesus deles. Esse povo não tem compaixão, esse povo não tem amor. Quando a gente faz esse tipo de associação estúpida. Embora exista simetria, sim, entre Sodoma e Hollywood. E isso é inegável. É inegável. Agora, a gente não deseja o fogo sobre Hollywood. Em hipótese alguma, isso não faz o menor sentido. Antes de chegar no quarto e último ponto, eu queria te relembrar do que eu falei no início desse vídeo. Na descrição desse vídeo aqui, tem literatura, inclusive sobre missionalidade. E eu acredito que uma leitura fiel de teologia boa, como aquela que está no meu roteiro de estudos teológicos, pode sim te ajudar a ter uma análise mais equilibrada desse tipo de evento, desse tipo de situação. Quarto ponto. Num certo sentido, isso tudo é sim consequência objetiva de zombar da lei de Deus. E aqui vai o silogismo, mas é consequência objetiva de zombar da lei de Deus. A pergunta é: de qual lei de Deus e onde isso se torna objetivo? Como isso pode ser consequência objetiva da zombaria da lei de Deus? E é simples. A lei de Deus, ela é farta em mandamentos e preceitos e lógicas que defendem a criação do próprio Deus. Deus criou um mundo que ele viu que era bom. E a sua criação, ela geme aguardando a revelação dos filhos de Deus. E, portanto, cabe a nós sermos mordomos dessa criação. Guardar, cultivar, proteger, isso é lei de Deus. E na medida em que a gente julga essas coisas como secundárias, cria teorias da conspiração para evitar a responsabilidade que temos sobre isso, sim, coisas acontecem nessa criação que passa por destruição. Ah, Vitor, esse papo é um papo de ambientalista. Para isso eu vou deixar também na descrição desse vídeo literatura do Douglas Moo, teólogo paulino conservador que muita gente gosta, sobre a questão ambiental, e do Richard Bauckham, se você quiser uma alternativa. Dito isso, em que sentido a falta de cuidado com a criação tem a ver com o que acontece em Hollywood? Cara, não é difícil você imaginar do que eu estou falando. Eu estou falando da mesma coisa que tem tornado as catástrofes no Brasil tão frequentes. No nosso caso, na maioria das vezes, catástrofes úmidas, embora a gente tenha as secas também. Mas aquelas que são de larga escala afetando a população diretamente, ou pelo menos uma quantidade de gente muito grande de uma vez só, são aquelas úmidas. São as inundações que nós temos. A terra esquenta, nós temos mais inundações. A terra esquenta, a gente tem mais seca e, portanto, mais incêndios. Onde a gente tem problema com umidade, vai ter mais inundação. Onde a gente tem problema com clima seco, a gente vai ter mais incêndio. E não é muito difícil imaginar como isso acontece, tá? Quando você eleva a temperatura, você aumenta a evaporação. E aumentando a evaporação, em lugar seco, a terra
que tinha pouca umidade vai ter ainda menos. E quando você tiver um foco de incêndio, esse incêndio tende a se alastrar com muito maior velocidade e, portanto, você terá um maior número de queimadas e queimadas que serão mais drásticas e com consequências piores. Nos lugares onde você tem um clima mais úmido, se você tem mais evaporação, você vai ter mais chuva. Então as tempestades serão mais intensas e as inundações maiores e mais frequentes. E aí é o caso que a gente viu no sul da Bahia, que a gente viu no Rio Grande do Sul, que a gente tem visto com frequência no Brasil, infelizmente. Mas o fato é que, ao desprezar os inúmeros alertas de que as mudanças climáticas eram reais e que nós deveríamos fazer algo a respeito, a gente simplesmente zombou da criação. E a consequência objetiva disso é o aumento de tragédias e catástrofes. Ah, Vitor, e o que nós podemos fazer a respeito? Cara, eu tenho uma live longa aqui do período das inundações do Rio Grande do Sul, em que eu respondo a essa pergunta. E esse vídeo já está passando dos 20 minutos de gravação. Então, a minha sugestão é que você procure essa live, que eu falo sobre isso provavelmente mais de 1 hora. Outra coisa que você pode fazer é procurar as informações que nós temos de quem pesquisa esse negócio. Então, nós temos o INPE, nós temos o CEMADEM, nós temos produção de ciência aqui no Brasil suficientemente robusta para que você compreenda esses fenômenos e saiba como a sua comunidade local pode, de alguma maneira, mitigar os efeitos de problemas seríssimos que nós enfrentamos e provavelmente ainda enfrentaremos no que diz respeito às tragédias ligadas às mudanças climáticas que nós enfrentamos no Brasil. Como nós temos algum tipo de influência para exercer, mas saibamos, isso é um fenômeno que acontece em todo o planeta. Agora a gente está vendo na nação mais poderosa do mundo. Esse era o meu recado para hoje. Eu insisto, dá uma passada aqui para conhecer um pouco mais de Bíblia, de teologia. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima.